comer bem não é comer muito. É verdade. Comer bem é comer de forma seletiva. Né? E beber bem não é beber muito. Aliás, porque no caso de algumas coisas, depois de uma terceira ou quarta dose, você já não tem mais nenhum prazer naquilo. Uma parte dos prazeres da vida vem pela ausência e não pela presença. É porque não está que dá vontade que esteja. Né? E nesse sentido, o mundo tecnológico, ele sim nos serve. Quando eu estou num hospital, eu desejo que a tecnologia ali seja absolutamente avançada. Mas no meu cotidiano, eu fico olhando, por exemplo, agora a inteligência artificial, o modo como ela pode, de um lado, favorecer, né, a aceleração de tarefas, o poupar tempo liberado, mas pode iludir também. Pode. Eu, no cotidiano, né, sou vítima de falsificações em relação a coisas minhas. Todos os dias aparecem dezenas, né, de postagens em que se simula a minha voz com um conteúdo que não é meu e que, de uma certa maneira, porque não é autêntico, ilude as pessoas. Não significa que eu não poderia falar aquilo, eventualmente até teria alguma adesão, mas coisas que estão ligadas especialmente no campo da religião. Eu sou muito cumprimentado por coisas que não disse. Né? E, portanto, isso, de um lado, poderia até se imaginar que eu ficaria feliz pelo afago, mas não. A autenticidade é uma coisa boa. Agora eu vou dizer uma coisa que você que foi professor e eu que o sou gosto. Né? A autenticidade é decisiva para que eu possa dar valor àquilo que faço. Tirar 10 numa prova que você ou eu colamos não tem o mesmo gosto que tirar 5 numa em que você tem aquilo como resultado do esforço. É verdade. Aquilo que é mera simulação é mera simulação. Os gregos antigos chamavam de quimera. Né? Quimera, que era um monstro fantasioso. Né? Portanto, a percepção quimérica. Os hinduístas chamam de maya, a ilusão. Então, essa forma que, de um lado, nos atrai, nos favorece, nos encanta, como eu dizia, e por outro lado, também pode nos iludir, né, nos enganar, ela é algo que nós temos que tomar uma decisão. Afinal de contas, quem serve quem? Pois é. Eu sinto que a gente vive num momento de pouca clareza de como utilizar essas coisas aí, essas tecnologias novas, incluindo inteligência artificial, e a gente acaba se colocando mesmo no lugar invertido, que a gente meio que serve aquilo ali. Tornou-se comum você chegar num restaurante, as pessoas estão todas, em vez de estar conversando umas com as outras, elas estão, na verdade, afundadas nas redes sociais e nos seus próprios celulares, a ponto da convivência no mundo real ficar um pouco prejudicada mesmo. Mas isso eu acho que a gente vai aprender a lidar. Eu realmente gosto de acreditar nisso. Se der tempo. Se der tempo. Se der tempo. Uma das coisas que a filosofia mostra, e é a minha área de atividade, é que a gente precisa cautela com uma obsessão evolucionista que supõe que as coisas sempre vão melhorar. Tá. A natureza, a história da vida mostra que grandes desastres são possíveis. Por exemplo, na última glaciação que nós tivemos há 10 mil anos, 2/3 das espécies desapareceram. Para nossa alegria até, da nossa, porque parte dos nossos grandes predadores saíram um pouco do circuito. Mas isso não significa, né, que a nossa esperança se deposite nesse automatismo que vez ou outra nos captura, que é assim, mas não, uma hora a gente aprende, se der tempo. Né? Isto é, quando a gente é capaz de projetar, organizar. Eu vou dizer uma coisa óbvia, eu gosto delas. Algumas coisas é melhor começar cedo antes que seja tarde. Verdade. E uma delas é exatamente ficar atento. Sabe qual é o exemplo que eu dou, Igor? A gente não nota que as coisas estão à nossa volta acontecendo porque acha que não vão acontecer. Você está dentro de um cinema, de um teatro, e começam as instruções de segurança. Onde fica a saída de emergência, onde ficam os equipamentos contra incêndio, ninguém presta atenção. Porque a suposição é que não vai acontecer. A brincadeira que se faz hoje, haverá sinais? Quais sinais faltam para a gente imaginar que existe um desastre de convivência, um desastre de local de convivência, né, e que isso se anuncia para nós, né, como uma coisa muito mais emergencial. Eu não quero, não desejo ser catastrofista, mas também não posso ser triunfalista e achar, não, pode deixar, né, dará certo. Se nós fizermos com que dê certo, afinal, criamos isso. Né? A gente pode ser capaz também de descriá-lo.
No século XVIII para XIX, a gente tem isso a partir de um grande poema, né, de um escritor alemão, talvez o maior de todos, que foi Goethe. Goethe tem um poema chamado O Aprendiz de Feiticeira. Quem é mais jovem de idade talvez tenha visto isso num desenho do Walt Disney, né, que está lá na Fantasia, em que o Mickey faz exatamente o aprendiz do feiticeiro. O feiticeiro sai do castelo, né, o mago sai do castelo e diz a ele: enquanto eu saio, você faça a limpeza. Ele auxiliava o serviço. Lembra do desenho? Né? O mago era o Ian Sid e o nome do desenho é Fantasia. Então, dentro do Fantasia, existe essa cena clássica em cima do poema, né, Ian do Sid, Goethe. que é Disney ao contrário. Exato, que é. E sempre é ao contrário, né? Dependendo de onde você está. Ah, sim. Por isso que o Lewis Carroll escreveu Alice atrás do espelho. Né? E uma das coisas boas no poema é que ele sai e o Mickey, para economizar tarefa, ele arruma um agente, né, para usar o termo agora de inteligência artificial, que fará com que baldes, né, E vassouras funcionem sozinhos, depois ele perde o controle.